Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a solução ou a piora do impasse dada por Kant entre racionalismo e empirismo. Immanuel Kant era um filósofo alemão prussiano muito sistemático que teve uma formação profundamente religiosa no protestantismo pietista, uma corrente bastante rígida, e defrontou-se com a crise gerada pelo ceticismo de Hume. De um lado, o racionalismo de Descartes exaltando os poderes inatos da razão, de outro, o empirismo moderado de Locke e, de outro ainda, o ceticismo avassalador de Hume. Por fim, o apelo ao sentimento e à fé natural de Rousseau, Kant propôs-se descobrir um fio da meada de tudo isso e salvar a fé e a razão. Mas para isso teria de limitar muito bem uma e outra. Com isso, talvez tenha abalado profundamente ambas. Dois dos livros que Kant escreveu foram marcantes na história da filosofia, Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Quando se fala em crítica, nesses títulos, não se trata de abolir a razão, mas de examinar o que ela pode ou não conhecer. É o que nós devemos ou não fazer. Né? A razão pura refere-se à razão em si mesma, independentemente da experiência. Já a razão prática é aquela que se relaciona à ação moral, à ação aplicada à decisão ética. Diz Kant, então, a respeito da razão. A razão não pode conhecer ou demonstrar aquilo que a metafísica sempre demonstrou, como Deus, a alma, o ser em si, a liberdade, a essência das coisas, aquilo que é mentira ou matéria de fé. A razão não pode provar. A razão, instruída pela experiência, só pode acessar os fenômenos, ou seja, a nossa interpretação da realidade, aquilo que aparece para a nossa consciência, não a realidade em si, né? Só a aparência das coisas, não as coisas em si. Não que ela não exista, mas ela passa sempre pelo nosso filtro. Não podemos acessar o que Kant chama de números, que seria algo parecido com essência, né? A essência da realidade, as coisas como elas são. Temos duas faculdades que fazem parte do nosso conhecimento, a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade recebe as impressões através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e nos dá intuições. E o entendimento constrói os conceitos, ou seja, o nosso conhecimento do mundo, a nossa interpretação, a nossa percepção da realidade, a nossa representação da realidade. Né? Se as intuições e os conceitos vêm da experiência, eles são empíricos, mas há também os que são puros, que não vêm de nenhuma experiência. No caso da sensibilidade, temos intuição pura do tempo e do espaço. No caso do entendimento, temos as categorias a priori da causalidade. Todo efeito tem uma causa, e da matéria. Né? Com essas ferramentas que já estão em nós, independentemente de nossa experiência, podemos operacionalizar o conhecimento e nos situarmos no mundo. O conhecimento que temos das coisas é, portanto, resultado da impressão sensorial organizada pelas categorias na mente, mas não é o conhecimento da coisa em si. Depois de Kant, podemos dizer que a filosofia tomou dois caminhos opostos, mas ambos dogmáticos, no século XIX. De um lado, temos o idealismo alemão, que então ficou com essa imagem da razão em si mesma, mas não limitada como em Kant. A razão, escrita com inicial maiúscula, passou a ser o mesmo que o eu absoluto, o espírito absoluto. A razão criaria a própria realidade e seria una com ela. Né? A razão seria a única realidade, ou a racionalidade. Né? Por isso o racional real é o racional do Hegel. Né? Não é a razão individual de cada um de nós, mas uma razão divinizada, totalizadora, né? Que abarca toda a realidade. O outro caminho foi o do cientificismo, comum a várias teorias filosóficas científicas do século XIX, como o positivismo. Ocorria então o inchaço da concepção da ciência, que é alcançar as últimas verdades. Nada de análise sobre a própria razão, nada de questionamento sobre os limites ou não do conhecimento. No cientificismo, a ciência é a grande reveladora de todos os segredos da natureza e tudo o que ela vem a descobrir é verdade confiável. Mas quem afirmava isso não era apenas ela mesma, mas a filosofia. Esse cientificismo percorreu o espírito do tempo e está presente em vários sistemas filosóficos e várias doutrinas da época, as mais distantes entre si e até hoje também, né? Quando você vê na pandemia aí a ciência, aqueles que respeitam a ciência estão em quarentena, né? Os que não estão aí se expondo, né? Porque é um movimento anticientificista, então se dá muito valor ou pouco valor, é uma contradição também, né?
Vamos tomar dois exemplos muito diferentes, mas que compartilham essa crença irrestrita na ciência, o positivismo, né, e o marxismo. São duas perspectivas diferentes, né? O positivismo muito mais cientificista, o marxismo acreditando que essa ciência ela se desenvolve de forma dialética ao longo da história, através da contradição, da oposição, e que se desenvolve através da contradição entre as classes, que faz com que se transforme os meios de produção. Augusto Comte elaborou a doutrina positivista, preconizando que a humanidade passava historicamente por três estágios, né? O teológico, quando as explicações vêm de divindades, da religião, da fé; o metafísico, quando a explicação ainda é abstrata, mas já é filosófica, já é racional. Primeiro passo para chegar ao método positivo, ao estágio positivo, quando que é a ciência, através da razão e da experiência, que prova e consegue, de forma concreta, nos dar as respostas para os problemas. O primeiro era a época em que a fé predominava e tudo aquilo era explicado por ela. No segundo, o predomínio era da filosofia, a razão especulativa, abstrata, né, procurava construir sistemas de pensamento. Por fim, veio o estado positivo, que o ser humano se regeria apenas pela ciência. Então não precisaríamos mais de filosofia nem de religião, porque a ciência tudo explicaria, tudo regeria na sociedade. Já Marx, cuja teoria analisaremos em outros vídeos, ou já analisamos em outros vídeos, criou com Engels o socialismo científico, procurando descobrir as leis que regem a história, que lhe conferiam sentido e previsibilidade. Tanto Comte quanto Marx e Engels estavam, na verdade, fazendo filosofia, mas achavam-se científicos, no sentido de que suas doutrinas eram verdades, né, assentadas, aliás, sistemas de pensamento que tinham uma característica própria do século XIX, né, e eram concretos, passíveis de comprovação empírica. Pretendiam explicar tudo, abranger tudo, dar solução para tudo. Sistemas que os pós-modernos chamam de grandes narrativas do século XIX, né? Início do século XX. No século XX já começa a mudar isso, né? É o pós-modernismo, o Lyotard vai questionar isso, né? E que haviam perdido aquela moderação crítica proposta por Kant. A partir desse período, a história da razão se tornou uma história das concepções da ciência, pois desde o século XIX esta ganhou tal predominância na vida do ser humano que a questão do conhecimento passou a ser uma questão da ciência. Mas foi a filosofia que refletiu sobre o seu papel. Nas últimas décadas do século XX, a filosofia da ciência tornou-se um campo bastante discutido, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta lá, até a próxima.